Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vou me apresentar rapidinho. Eu queria saber rapidinho, só aqui na plateia, quem aqui acha que é criativo? E quem acha que é um visionário? Só duas pessoas? Bom, vou contar rapidinho. Eu sou publicitário, eu estudei artes gráficas na Austrália, sou formado em pós-graduação em curadoria e colecionismo. Eu tenho uma revista de arte que chama Zup, e sou curador do Festival Pixel Show, também, que foi idealização minha, que já tem 15 anos de vida. A partir desse slide, eu não vou mostrar mais foto nenhuma. O que eu venho trazer aqui para vocês hoje é falar um pouco sobre a gente esquecer um pouco do digital, a gente pensar um pouco no ser humano. Eu vou contar um pouco sobre trajetórias, sobre inspiração, que para mim, acho que não só para mim, mas o que eu quero tentar passar para vocês aqui, como a gente busca o nosso ócio criativo, sabe, as nossas ideias, um sonho, por exemplo. O que eu passei, eu quero tentar compartilhar essas ideias com vocês. Eu quero que vocês também aprendam um pouquinho comigo, com o que eu aprendi com outras pessoas que eu confio, que eu me inspiro. E eu espero que eu consiga passar um pouquinho dessas coisas que eu tive nos últimos anos, no meu passado. Então, vamos começar aqui falando sobre ócio criativo, né? O que é? A gente precisa de um tempo, por exemplo, todo mundo trabalha aqui que nem um maluco, fica no celular, fica digital, Instagram, WhatsApp, perde metade do dia, em vez de trabalhar, está lá mexendo ou no computador, ou no Instagram, ou respondendo a algum amigo, respondendo e-mail. O que a gente precisa, principalmente trabalhando com criatividade, é um pouco de ócio. Então, no Festival Pixel Show, nosso personagem principal é o bicho preguiça. E nada mais, né, é o cara que mais descansa, está sempre sonhando, imaginando coisas. E eu sou um pouco bicho preguiça. Eu, desde pequeno, sempre fui sonhador. O meu sócio, que é o Simon, ele é a âncora. A gente brinca muito que eu sou Photoshop, ele é o Excel do negócio. E a gente, basicamente, a gente discute muito assim, mas a gente fala assim, tanto os nossos funcionários, nossa equipe, por exemplo, no Pixel Show, a gente tem 150 pessoas abaixo da gente. E é um evento que praticamente a gente está trabalhando, a gente começa a trabalhar o evento agora em novembro, final de novembro, dezembro. Então, no dia seguinte, a gente já está trabalhando. Na verdade, a gente já está trabalhando para o ano seguinte, né, para os próximos anos. Então, a gente precisa usar o ócio criativo um pouco para a gente estar pensando em ideias, os sonhos, como que a gente vai conseguir pegar os nossos sonhos e transformar eles em realidade. Então, a gente trabalha muito a arte, economia criativa, então, mas 360 graus. O que a gente busca é tentar inspirar, registrar e mostrar trabalhos autorais e tentar colocar isso nas pessoas, porque todo mundo gosta de fazer alguma coisa. Não simplesmente. Então, a gente vai falar aqui sobre. Eu vou falar sobre 3 palavras. Vamos passar um pouquinho que eu trouxe para vocês. Não sei. Eu sou judeu, então eu trouxe um pouco de hebraico aqui. Eu não falo hebraico só algumas coisas, mas tem coisas que eu aprendi na minha vida. Então, eu vou falar um pouco sobre a palavra mazal, que significa sorte. Não sei se alguém tem algum amigo judeu, já foi num casamento judaico. Os caras falam mazal tov, né? E aí começa a levantar os caras na cadeira. Dança, que nem maluco. Mas isso é que a gente vai falar, tipo, a gente chegar num nível de felicidade, trabalhar, se divertir e aproveitar cada momento da nossa vida. Então, a gente fala, mazal também, a gente fala quando você tem sucesso. Fala, eu tive mazal no meu negócio, sei lá, na minha tarefa que eu estava fazendo. Kavaná, que é intenção e foco. Então, acho que não só aqui, mas as outras pessoas também, tem muita gente falando sobre isso. Mas isso, tipo, é a origem, tem mais de 5.000 anos de história, essas palavras. Então, eu vou falar sobre um pouco de intenção e foco. E a palavra sibá, que é propósito, tá? Então, eu vou começar falando um pouco de lições de vida. Assim, tipo, o nosso background vem de lições de vida. Tipo, a gente não pode esquecer, a gente tem que pensar no futuro, mas a gente não pode esquecer do nosso passado enquanto a gente está fazendo as coisas no dia de hoje. Então, basicamente, eu comecei
eu era pequeno, meus pais foram me incentivando, eu fazia escola de esportes, meus pais me levavam muito em galerias, o que eu acho que foi muito importante, porque a minha escola, eu não sei como é aqui, mas em São Paulo, todo ano a gente tinha no 7 de setembro e ia no Museu do Ipiranga. Então, tipo, mas não tinha outros museus, sabe, na minha infância que eu poderia ter visitado, sei lá, galerias ou uma ópera, não sei. Então, meus pais faziam essa parte cultural comigo, então a gente ia no cinema, ia numa ópera, ia num teatro. Então, isso foi começando a fazer repertório e, ao mesmo tempo, paralelo, eu fui fazendo escola de artes, o que, óbvio, que foi meio me encaminhando e moldando um pouco do que eu sou. Depois disso, passou muito tempo. Eu tinha 13 anos, eu ganhei um computador, que era um 286, velhão lá, monitor verde fósforo. E eu chegava da escola e ficava o dia inteiro jogando joguinho. Aí um dia a gente aprontou alguma coisa, eu e meu irmão é meu sócio, que é o Simon, que eu falei antes. A gente tomou aquela bronca, ficou olhando, aí depois de castigo, um olhando para a cara do outro. E nossos pais simplesmente falaram assim: ou vocês fazem alguma coisa útil com esse computador, ou a gente vai descartar ele. Então, para vocês focarem nas tarefas que são importantes, que é estudar. Aí a gente ficou assim, abismado, assim, um olhando para a cara do outro por meia hora, sem falar nada. E aí o Simon chegou para mim: você gosta de desenhar, né? O que a gente vai fazer útil com o computador? Então, você gosta de desenhar e você... Aí eu olhava para a cara do Simon e falava: eu não sei o que você gosta. Ele sempre foi mais alto que eu. Ele tem 1,92 m, eu tenho 1,70 m. E ele sempre foi cara de sério, eu cara mais brincalhão. E a gente falou: então, eu vou desenhar, então, que é o que eu sei fazer, e você vai vender as minhas coisas. Então, foi meio que assim que começou a história. A gente criou... Opa, não está funcionando aqui. A gente criou uma empresa chamada Cards and Label. A gente chegou para os nossos pais e pediu: a gente quer R$300, que na época, sei lá, cruzeiros, cruzados, não lembro. Aí nossos pais ficaram olhando, acharam engraçado e deram para a gente, falando: o que esses moleques vão aprontar com R$300? Então, no fundo, a gente meio que já, sem saber o que era empreendedorismo, a gente foi lá e começou, molequinho, uma brincadeira de empreendedor, sem saber o significado dessa palavra. A gente, 3 meses depois, apresentou, comprou phone board, pasta, portfólio, montou todo o material. A gente apresentou para eles a Cards and Labels, que era simplesmente uma empresa que fazia etiqueta e cartões, cartão de visita, logotipo, esse tipo de material. Nosso primeiro cliente, óbvio, minha mãe olhou o portfólio lá e falou: eu quero etiquetinha para fechar carta, para mandar para a festa boas festas. Aí falou: perfeito, quanto você quer? 100. Aí, 100 etiquetas, vou ganhar R$10. Pouco tempo depois, meu avô, meus tios, meus primos, os filhos, os irmãos, os amigos. E quando a gente viu um ano depois, a gente estava vendendo para um monte de gente já desconhecida, e a gente já tinha comprado 2 computadores, 486, com monitor colorido, e a gente ficava jogando joguinho a tarde inteira. Só que aí fazendo alguma coisa útil. E aí a gente começou a descobrir que era legal. Tipo, a gente trabalha, estuda, faz as coisas que gosta, joga bola, e continua, e já estava fazendo alguma coisa que a gente, sem saber no futuro, é o que a gente faria no futuro. Então, aí, como que as coisas começam a moldar a gente? Veio uma bifurcação, algum acidente de percurso. Eu fiz curso de robótica, nada a ver com depois que eu fui fazer comunicação. Em 1996, a Alan em cima a gente se separou, mas no business, né? Não na vida. Cada um foi para um lado, eu fui fazer propaganda e marketing. E ele, 2 anos depois, foi fazer administração, que no fundo era o Excel e o Photoshop, né? Depois de 10 anos, a gente se encontrou de novo. Eu já tinha criado, em 2001, a Zup. Em 2006, ele compra parte da empresa e a gente começa a trabalhar junto. Então, e cada um fazendo exatamente o que a gente fazia lá no passado, a Cards and Labels. O que a gente fala? Eu tentando juntar com um pouco da minha história sobre a palavra Masala. O M significa Makom, que é lugar. O Z de Zman, que é tempo. E L de Limud, que é conhecimento. Na verdade, o que é isso? Tipo, a gente vai fazendo as nossas coisas, mas a gente tem que fazer porque a gente gosta. E não porque a gente tem tesão, sabe? Não porque a gente está pensando em ganhar dinheiro ou só fazer uma tarefa por fazer, porque a gente precisa desse emprego, sabe? Então,
a gente meio que esse encontro foi um negócio meio o nosso primeiro Masala, assim, a gente sem saber, tipo, eu estava procurando um sócio, mas sem querer, o Simon estava meio insatisfeito com o comércio exterior, com outras empresas grandes que ele trabalhava, e a gente meio começou a conversar, eu estava precisando de ajuda, precisava de mais pessoas para captar, para conseguir fazer minhas ideias, meus projetos. Ele falou, eu vou começar a fazer devagarzinho aqui, e se der certo, eu largo, peço demissão e foco 100% na ZUP. Então, a gente fala, tipo, a gente estava no lugar certo, no tempo certo, e a gente chegou a ter o conhecimento certo, cada um com o seu estudo, cada um no seu lugar, e a gente se encontrou e começou a fazer. Um ano depois, a minha ZUP cresceu 450%, foi um boom, assim. A gente comprou um imóvel, comprou nossa sede, que normalmente o ideal seria alugar, mas a gente falou, tá tão barato, em 2008 foi isso, metro quadrado era barato ainda. Então a gente começou a fazer, se juntamos e começamos a fazer novos projetos. Aí o Simon entrou com todo o conhecimento dele, incentivo cultural, projeto cultural, como fazer, como conseguir captação de marcas, de empresa, de governo e assim por diante. É claro que nada são só flores, né? Tipo, a gente tem muitos desafios, sempre tem, nunca vai parar de ter, e diversas dificuldades. Então, aí entra a palavra Kavaná, né? Tipo, a gente tem que ter aquela, a gente não pode desistir nunca. A gente tem, assim, eu até brinco que no começo da ZUP eu falava, tô aqui me matando, tenho que pagar a conta, não sei o quê, acho que eu vou desistir e abrir uma pastelaria, porque a feira está sempre cheia de gente, e pelo menos eu vou conseguir lá pagar minha conta de luz, pagar se eu for no cinema. Mas, imagine ficar... Eu tenho várias ideias, a cada minuto acho que eu penso em 10 projetos novos para fazer, não dá tempo nem para pensar, porque eu já estou pensando em outro. Imagine trabalhar fazendo pastel, né? Então, imagine você deixar o seu sonho de lado para você focar numa coisa que era o principal, é o cifrão. Então, eu falei, não posso fazer isso, que eu sou totalmente contra. Eu sempre falei que você tem que fazer uma coisa que você gosta, um projeto do sonho e transformar isso em realidade. Então, aí começa a entrar aquela palavra Kavaná, para a gente não desistir, focar, né, no que a gente quer e planejar, fazer modelo de negócio, ir atrás, conversar com as pessoas, fazer networking. E é com isso que a gente vai conseguir enfrentar as dificuldades, os desafios e fazer o negócio dar certo. Então, aí quando eu desisti da ideia da pastelaria, um Simon entrando na empresa, aí o negócio começou, eu falei, desencana, o dinheiro uma hora vai vir, mas você tem que, quando vem o dinheiro, tem que ser porque você está fazendo alguma coisa que você realmente gosta. Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu coloquei isso aqui. A gente tem diversos pontos de vista, né? A gente tem um lado negro da força, né? E o lado bom, que seria da força. Só que isso é muito... por exemplo, o lado bom acha que o lado negro está errado, que eles não podem fazer, não é ético, os objetivos são diferentes, mas o lado negro acha que quem está errado é o lado bom, né? Um lado positivo. Então, tem um lado negativo, um lado positivo. O que eu acho assim, é óbvio que o lado negro da força sempre atrai um pouco. Fala, os caras conseguem tudo mais fácil, não sei o quê, mas qual que é a graça de fazer uma coisa que é fácil, né? Então, por exemplo, se as coisas caem do céu, você vai lembrar no passado, foi tão fácil conseguir... Eu comecei a minha empresa, já tinha 10 milhões de investimento, o negócio foi super rápido. Então, eu falei, eu comecei do zero, eu colocando meu dinheiro de real em real, e eu consegui fazer um negócio. Então, e no futuro, a gente vai conseguindo, os investidores vão chegando. Então, a gente fala assim, negativo mais negativo é bem diferente de positivo. Tá? O que isso significa assim, para mim e para vocês? Então, a gente tem que fazer as coisas que a gente curte, tentar sempre pensar positivo, que nem sempre é fácil, né, com tudo o que acontece, nossos lindos governos, todo dia muda alguma regra, então você está fazendo um negócio, está andando, mudou a regra, aí você já tem que desviar, mudando, entrou uma pedra no sapato, vai para o outro lado. Então toda hora acontece alguma coisa
e a gente tem que ficar pensando em como resolver em soluções uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que ser criativo. E tudo isso está interligado, tipo, com uma grande consciência criativa. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aquela parte pensando em ócio criativo, a gente, quando a gente está no ócio, assim, numa rede, lendo um livro, o ócio é um pouco dessa grande palavra que estão falando, mindfulness, da gente pensar, desligar do mundo, desligar do que a gente está fazendo, desse estresse. Por exemplo, parar e focar numa coisa. Então, eu vou focar numa história que é um livro. Eu vou agora desligar o celular e conversar com a minha família. E tudo isso vai juntando e a gente vai começando a falar, a gente vai deixando o que é negativo, o que é estressante de lado e vai começar a focar no positivo. Então, a gente volta aqui para a última palavra, o Sibá. E tem basicamente três tipos de profissionais. Tem aquele profissional que faz só o trabalho e que vai para casa, mas é isso, ele não pensa em mais nada. Tem um profissional que quer fazer uma carreira, então o cara se mata, mas o objetivo dele é virar diretor, ganhar um puta salário, mas não é exatamente o que o cara gosta. E tem o profissional, que nem eu, que eu espero que todo mundo aqui pense nisso depois, que é o profissional que tem um propósito, que ele tem uma ideia, tem uma coisa que goste de fazer, um sonho, e que você vai focar nisso e vai batalhar, vai fazer tudo que os outros fazem, só que de coração. Tentando falar, isso é a minha ideia, isso é o que eu quero fazer, então eu vou me esforçar, todas as dificuldades que eu tiver, eu vou lá até o final, vou planejar, vou fazer modelo de negócio, achar as pessoas certas que vão estar me ajudando no meio do caminho, que é o networking, e mesmo quando você está dormindo, no inconsciente, a gente começar a pensar sempre no futuro, né? Então, e o futuro o que é? O futuro é a felicidade. A gente tem que se a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente tem foco, a gente lida com o estresse, tem mindfulness, faz coisas que gosta, então você não vai ter depressão provavelmente, porque você vai estar fazendo sempre o que você gosta, que são as coisas do dia de hoje, né? As doenças atuais. Então a gente pode falar que a ciência, a nossa consciência, vai tudo isso juntando, a gente vai conseguir chegar na felicidade, que é a satisfação pessoal. Então, fazer o que gosta, de coração. Então, não interessa a área que você esteja. Você pode ser um designer, pode ser um ator, pode ser um jornalista, um arquiteto. Não interessa, pode ser um cara que está vendendo boné na rua, como ambulante. Mas, se o cara gosta de fazer isso, ele vai ser feliz. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, mas agora vocês têm que compartilhar isso com outras pessoas, que nem eu estou fazendo agora com vocês. E acho que quanto mais gente fazer o que gosta, a gente vai chegar nisso aqui, nessa situação, nessa consciência criativa, chegar na felicidade. E é isso, é networking. Então, obrigado e vamos compartilhar essa ideia, pessoal.